volta com vocês, então, Revolução Espírita, e o Paulo estava falando algo muito interessante. Então, o espírito de Allan Kardec pediu que fizessem uma nova revista. Uma nova sociedade porque e uma aquilo nova estava revista. tudo deturpado. Exatamente. E aí? Nesse tempo, o Lemarri já era o redator-chefe da revista, era o diretor, o gerente da livraria, e tinha uma quantidade de procurações para se tornar um mandatário, né? E aí a Beth Fropo, ela vai escrever no Beaucoup de Lumière, que é Quanta Luz, né? Sim. Ele vai escrever o seguinte: a senhora Kardec teve então de sustentar lutas contra o comitê. Você imagina, ela já velhinha, precisando viver isso, né? Suas observações não eram ouvidas. Quando ela denunciava os artigos, tratavam-na com pouca consideração, de modo que ficou doente. Nossa. O desgosto e a saúde, já bastante alteradas, fizeram com que ela não mais participasse. Foi obrigada porque o Sr. Lemarri, seu mandatário, não lhe prestava mais nenhuma conta. Nossa. Então ela foi posta de lado, Puxa. desconsiderada, as suas reclamações elas não eram ouvidas, ou seja, a gente verifica aí que não só ela, como os outros todos, o Delane e todos eles, tinham consciência de que a proposta original de Kardec estava sendo adulterada. Nossa, isso é muito sério, né? Exatamente. Eles vão formar a União Espírita Francesa, que era uma outra entidade, porque a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas estava deturpada. Estava deturpada. E fundaram um jornal que era O Espiritismo também, porque o jornal de Kardec, a revista espírita, estava deturpada. Só que as coisas não iam parar por aí, né? Conforme foi se aproximando essa doença da esposa de Kardec e ela sendo afastada, não podendo participar, nem todos os espíritas na época tinham noção de tudo isso. Sim. Não sabiam os detalhes do que estava acontecendo. Quem sabia com muitos detalhes era a Fropo, porque ela era muito próxima da Meli e registrou esses fatos todos. Aí ela vai dizer que esse período fez com que a Meli, pelo desgosto, né, ela acabou se isolando um pouco mais em casa, continuou recebendo diariamente o apoio, a visita da Fropo, que vivia o cotidiano dela, e ela vai narrar, então, uma situação muito chata, que foi em janeiro de 1883. Ela foi levantada de manhã, sentiu uma tontura, caiu e bateu a cabeça num canto de mármore da cômoda, no quarto dela, e perdeu a consciência. A empregada e a Fropo pegaram ela do chão, puseram na cama, mas diz que ela já estava com o rosto contorcido, que ela já demonstrava que já não estava numa condição normal. Sim. Né? Então aqui ou ela teve possivelmente um derrame e a queda, ou ela teve uma queda e uma concussão. Né? É mais possível que tenha sido um derrame e caiu, porque depois de 2 dias ela desencarnou. Então foi em 83. Foi em 83, em janeiro de 83. E surgiu o seguinte problema, porque o que se faz com a herança? Né? Como se administra a herança? E o Lemarri fez algo muito equivocado. Né? Ele não fez sozinho, ele fez junto com um testamentário que foi o senhor Vautier. Então, todos aqueles ligados a Kardec, a Delane, a Fropo e a Meli, não estavam participando desse período. Estava sob o comando do Lemarri e esse Vautier. O que eles fizeram? Pegaram toda a herança que era da Meli e administraram como se fosse uma herança pessoal. Uma herança só dela, pessoa física. Que todo aquele arquivo de Kardec, toda a estrutura da sociedade, as cartas, os manuscritos, tudo que ele deixou, a livraria, tudo foi administrado como se fosse uma herança pessoal dela. Mas eles não reagiram? Ele já trabalhava com procuração e essas informações só eram conhecidas de poucos. Então tem coisas que historicamente vão ocorrendo e que o grande público e as pessoas não sabem que está acontecendo. Mas a Fropo sabia. Né? A Fropo sabia, mas ela não tinha voz para conseguir lutar contra isso. Compreendo. Né? E isso acabou culminando no seguinte problema. Kardec, ele via
em tudo aquilo que ele arquivou durante muitos anos, como sendo também parte fundamental da obra. Lógico. Como ele já tinha feito com a Revista Espírita. Um arquivo. Então ele vai escrever o seguinte na Gênese. Essa espontânea concentração de forças dispersas, que eram as comunicações que se tinham em vários centros, deu lugar a uma amplíssima correspondência, monumento único no mundo, né? Quadro vivo da verdadeira história do espiritismo moderno, onde se refletem ao mesmo tempo os trabalhos parciais, feitos nos centros, os sentimentos múltiplos que a doutrina fez nascer, várias pessoas buscando respostas, os resultados morais, as dedicações, os desvalecimentos, arquivo precioso para a posteridade, que poderá julgar os homens e as coisas através de documentos autênticos. Em presença desses testemunhos inexpugnáveis, a que se reduzirão com o tempo todas as falsas alegações de inveja e de ciúme, então Kardec via que a reconstituição histórica de todo o processo de evolução da doutrina espírita, de 57 até 69, né, ela poderia ser feita pelos documentos. O que ocorreu? Todos esses documentos recolhidos na sociedade parisiense, né, no momento do inventário, foram juntados num jardim e se colocou fogo. Que louco! Então o Vautier, amando do Lemarie, como assim, queimou todos os arquivos da doutrina espírita. Mas você queima as coisas de uma pessoa? Ele ocorreu como se fosse uma senhora velhinha que estivesse fazendo o inventário dela, aí se preserva os móveis, as coisas de valor, e como se estivessem num sótão, uma papelada, ocorre isso. Mas nunca com uma sociedade tão importante, com documentos históricos, ou seja, foi um total, não podemos nem falar descaso, né? É um crime isso, vai. Crime. Uma coisa que não tem o menor cabimento isso. Poucas cartinhas e textos foram guardados pelo Lemarie, o que acabou se resultando no livro Obras Póstumas. Mas o volume de documentos que permitiriam um estudo profundo das comunicações que ele recebia, das cartas, o que representou cada um no movimento espírita, até as dificuldades, né? Aqueles que apoiavam Kardec, os que não, toda uma história se perdeu naquele dia, em chamas, né? Então é um fato histórico que a gente tem que preservar para a gente saber que a intenção de Kardec era deixar um legado muito maior do que o que ele deixou. E a gente tem ainda a Revista Espírita para recuperar a evolução das ideias, mas haveria uma outra abordagem, que era estudar as comunicações e cartas, que infelizmente nós perdemos. Nosso tempo também termina, porque a gente ficou agora meio que assim sobre esse assunto, né? Mas procura no livro que você vai encontrar referências aqui. Fale conosco, facebook.com/TV Mundo Maior, youtube.com/TV Mundo Maior, Revolução Espírita, @tvmundomaior.com.br e fique com um abraço carinhoso. Ao comprar livros, DVDs e CDs na loja virtual Mundo Maior, você patrocina a divulgação espírita do maior complexo de comunicação espírita do mundo. Compre através do nosso e-commerce e invista em um planeta de regeneração.